De volta do intervalo, a gente faz aquele negócio do futebol americano, brinco muito com essa ideia, a gente troca o time conforme a situação do jogo. O jogo agora é internacional, por isso aqui meu boa noite é ao Lorival Santana. Boa noite. Vamos à eleição da Espanha. Isso foi uma jogada de altíssimo risco do Sánchez, chefe de governo, chefe do principal partido de esquerda na Espanha. Quando ele perdeu eleições importantes recentes, ele resolveu convocar, antecipar, na verdade, eleições previstas para o fim do ano. O que deu essa eleição? Uma enorme indefinição. O principal partido da direita, o partido tradicional, conservador, o PP, detém a maioria no parlamento, nas urnas, mas não o conjunto de números suficientes para formar o governo. E agora? Confira. O Partido Popular da Espanha, o PP, comemorou o resultado que fez da sigla a maior na Câmara Baixa do Parlamento, com 136 cadeiras, de um total de 350. Mas foi o desempenho do maior aliado do partido que frustrou os planos dos conservadores. O Vox, de extrema-direita, perdeu representantes nessas eleições, de 52 para 33. PP e Vox somam 169 assentos, abaixo do mínimo de 176 necessários para formar o governo. O atual presidente, o socialista Pedro Sánchez, cujo cargo equivale a de um primeiro-ministro na Espanha, disse que o bloco involucionista e retrógrado que propunha a revogação dos progressos realizados nestes 4 anos fracassou. E continua: há muito mais de nós que querem que a Espanha continue avançando. Sánchez esperava uma derrota maior, por isso a comemoração. A sobrevida do Partido Socialista Operário veio com a eleição de 122 deputados e com o desempenho do aliado da esquerda mais radical, o Sumar, que fez 31 deputados. Agora, a esquerda e a direita terão que negociar com siglas menores, mais ao centro, na disputa pelo governo. Para os seus apoiadores, o líder do PP, Núñez Feijóo, reivindicou o direito de se tornar o futuro primeiro-ministro como candidato do partido mais votado. Amigos, hemos ganado las elecciones. Nos corresponde intentar formar gobierno como siempre ha ocurrido en la democracia española. Intentar formar e formar são coisas diferentes. Já embaralhou a cabeça de todo mundo. Então nós separamos aqui um pouco desse quebra-cabeças para que alguém chegue à formação de uma maioria. Isso vale tanto para a esquerda como para a direita. O grau da dificuldade nós tentamos traduzir para vocês numa série de números. Essas são compilações, ok? Elas são simulações, melhor dito, a palavra correta é uma simulação do que seria necessário. Essa linha pontilhada, branquinha, bem no meio da tela, é a linha da maioria dentro do parlamento, 176 votos. Então, se vocês consideram a possibilidade de principais partidos de direita com siglas pequenas, chega ali quase, 176. Se vocês consideram a possibilidade dos principais partidos de esquerda, com todas as siglas pequenas e todos os partidos catalães, para vocês entenderem, nós vamos tratar disso agora na sequência. É uma das coisas mais difíceis que se pode imaginar. Chega ali a 179 nesse esforço, né, de simular quem é que conseguiria ter uma maioria parlamentar agora na Espanha. Lorival Santana, como é que vai ficar? Pois é, o problema do Partido Popular é que, embora ele tenha ganhado a eleição, ele só tem o Vox para se aliar, né? E o Vox perdeu 19 cadeiras. Então, juntos, eles ficam com 169 cadeiras. Faltam 7 para a maioria absoluta. Já o Partido Socialista, ele ganhou 2 cadeiras, mas ficou bem aquém do que é necessário. E com o Sumar, que é o aliado natural dele, que está mais à esquerda, eles ficam com 153 cadeiras. Então, ainda faltam aí 23 para eles formarem a maioria absoluta. E para eles formarem essa maioria, eles têm com quem negociar, mas são os nacionalistas da Catalunha e do País Basco, que cobram muito caro por esse apoio. Então, cobram praticamente a Espanha. Então, o que o Núñez está dizendo, né? Que é o Núñez Feijóo, que é o Alberto Núñez Feijóo, que é o líder do PP. Ô, Pedro Sánchez, vamos negociar o seguinte, você coloca aí 4 ou 5 condições de Estado e aí você se abstém.
na votação no parlamento, porque na segunda votação, se não teve maioria absoluta, na segunda, se não houver mais votos contrários do que votos a favor, você forma governo de minoria, mas forma governo. Então, se o PSOE se abstém, aí o PP consegue formar o governo. Só que o Pedro Sánchez fala assim, thank you, but no thank you. Graças, pero no gracias. Não vou tolerar um governo de minoria. Exatamente, porque ele tem esperança de formar governo. Mas em que condições? Essa é a questão, né? Juntando esses ultranacionalistas e tal, que são bem radicais. novas eleições também, né? Exato, e não quer convocar novos... Ele quer formar o terceiro mandato dele. Mas aí vem uma negociação com os ultranacionalistas, que, como todos nós sabemos, é bastante complicada. Daniel Hittner e Caio Junqueira, 2 analistas políticos tarimbados, estão aqui pelo interesse que ambos têm nos processos políticos que têm a ver com partidos na extrema-direita. Daniel Hittner. Veja, William, só para complementar essas informações bastante amplas aí que o Lorival acabou de nos transmitir, o Pedro Sánchez hoje já sinalizou que não deseja novas eleições, essa não é a possibilidade com que ele trabalha. Embora haja dificuldade dos dois lados de formar governo, e se um governo for formado, aparentemente será fraco e frágil, mas Pedro Sánchez não trabalha com a possibilidade de reconvocar as eleições. Ele está diante de um dilema muito grande. Catalunha ou Vox? Vox, porque se abrir mão de negociar com os catalães, entrega o governo para uma possível coalizão PP e Vox de extrema-direita. E Catalunha, porque a chance que tem Pedro Sánchez de formar uma coalizão é apelando para o Junts. Junts é um partido ultranacionalista catalão que defende a independência ali da Catalunha e é liderado pelo Carles Puigdemont, que fez aquele referendo ilegal alguns anos atrás, depois, com mandado de prisão, se exilou em Bruxelas, é eurodeputado, está sofrendo um processo judicial e é ele quem, ironicamente, a gente falava tanto de ironias no primeiro bloco, é ele quem, ironicamente, pode se juntar ao PSOE para formar uma coalizão, mas, de novo, muito frágil. Claro que Carles Puigdemont e o Junts vão tentar negociar ali como condição um aceno para o referendo da Catalunha. E é claro que Pedro Sánchez vai resistir muito se ele tiver a possibilidade de negociar, de formar sua coalizão, o seu governo. Agora, Pedro Sánchez pode começar com essa condição, pode ser um ponto de partida, mas não a linha de chegada. Caio. Não, William, eu queria colocar 2 coisas. Primeiro, a gente critica bastante o nosso sistema político brasileiro, mas o sistema político brasileiro, dificilmente quem tem mais votos não assume. Isso nas eleições majoritárias, né, para o Poder Executivo, e nas proporcionais também, embora tenha ali uma indefinição nos primeiros momentos, nas primeiras horas, mas depois tudo fica muito claro. É impossível a gente pensar no sistema político brasileiro que quem tem mais votos não assume o governo, que é o que aconteceu e já aconteceu também nos Estados Unidos, né? Quem teve mais votos não vencer. O Fernando Limonge, né, que é um dos principais cientistas políticos do Brasil, fala que não tem sistema político perfeito, né, como cobertor curto, né? Você puxa de um lado, vai aparecer problema em outro. Mas aqui, pelo menos no Brasil, fica muito claro, quem tem mais votos ganha, né, e assume, né? Esse é um dado. E outro dado que me chamou muita atenção dessa eleição muito embora o Vox tenha tido menos votos do que ele teve nas últimas eleições, se consolida ali a extrema-direita como uma terceira força política que eu apostaria que caminha para ser aqui, né? Com o retorno dessa, vamos dizer, direita mais moderada, né, representada em vários governadores brasileiros, vislumbrando uma possibilidade de 2026 ter algum protagonismo como uma candidatura de oposição ao governo Lula e ao próprio Lula, se for ele o candidato à reeleição, o bolsonarismo aqui no Brasil, que tem, inclusive, laços diretos com o Vox, né, principalmente com o Eduardo Bolsonaro, que tem laços diretos, e com o Chega também, e também com a extrema-direita argentina, se consolida como uma terceira força, né? Fica sempre ali 15%, 20% nas pesquisas, né? Consegue ser determinante para qualquer composição política, que o Vox hoje também é determinante para essa composição política com a direita. Vou passar a palavra para o Lorival imediatamente em relação ao impacto disso na União Europeia, que o Sánchez, no momento, é o presidente da União Europeia. Mas antes, Caio, eu não quero entrar numa discussão acadêmica, pelo amor de Deus.
Se a gente medir a eficácia de um sistema político pela capacidade que ele tem de fazer um país crescer e gerar prosperidade, eu não sei se o nosso funciona, não. Mas essa é uma outra questão. Mas estamos melhores que há 30 anos, que há 40 anos, ou que há 50 anos. Não, melhores que a nós. A referência tem que ser a gente. Portugal tem uma geringonça política, mas sim. A gente, para chegar na metade do per capita deles, vai levar 30 anos nesse ritmo. Lorival, como é que fica para a União Europeia? Pois é, eu fiz essa pergunta para o embaixador Ignacio Ibáñez, que ele é o embaixador da União Europeia e é espanhol, né? E ele assegurou que não há mudanças com relação à União Europeia, porque há consensos na Espanha, como acontece na maioria dos países e na maioria dos grandes partidos europeus, há consenso sobre as questões básicas, né, relacionadas com a Ucrânia, obviamente, e com o comércio, que acho que você está pensando também no acordo Mercosul-União Europeia, porque, como você diz, a Espanha preside o Conselho de Ministros, que dosa muito e administra muito, né? Eles que apresentaram esse protocolo adicional tão discutido aqui no WW. Mas deram impulso, inclusive, a essa negociação, sei lá, por exemplo, tem uma força da Espanha muito grande. O Pedro Sánchez tem uma relação pessoal muito boa com o presidente Lula, inclusive o recebeu depois que o Lula foi solto, naquele tour que o então candidato Lula fez, que foi recebido pelo Macron em Paris e pelo Pedro Sánchez em Madrid. Então, é verdade que a relação entre eles é muito boa, existe uma boa vontade muito grande do Pedro Sánchez, talvez maior do que do Partido Popular, porque o Partido Popular representa o agronegócio espanhol. Então, nesse sentido, pode travar. Mas é que eu também não coloco grandes expectativas, como vocês sabem. Eu tenho uma dúvida. Você vê o resultado do Vox como um enfraquecimento da extrema-direita ou uma consolidação como terceira força política? Não, porque o que aconteceu foi que houve uma mexida ali nos partidos. Os Ciudadanos, que tinha esse papel, ele praticamente desapareceu. E aí, o Vox ele perdeu 19 cadeiras. E esses votos foram deslocados para o PP, que é um partido de direita moderado. Então, nesse sentido, diferentemente do que está acontecendo em outros países, como a Itália e a Alemanha, a extrema-direita saiu perdendo nessa eleição. O Daniel Ritter me pediu a palavra para arrematar a discussão. É tua, Daniel. É só curioso porque a gente justificadamente está fazendo aqui uma análise da fotografia, mas se a gente for ver o filme da Espanha nos últimos 10, 15 anos, é um país que saiu do bipartidarismo muito consolidado entre PSOE e PP de direita e algumas forças regionais ali, minúsculas, que iam se somando e formavam a diferença, ali para um, para outro formarem coalizão. E na crise de 2010, 2011, na esteira da crise financeira global, a Espanha tem aquele movimento dos indignados em que surgem outros dois partidos políticos, o Podemos, mais à esquerda, e os Ciudadanos, que o Lorival mencionou, com uma plataforma muito liberal e que depois praticamente se extingue. E surge também uma quinta força, que é a extrema-direita. Pode ter perdido um pouquinho de força agora, mas eu entendo que também se consolida assim como uma terceira força, teve um papel importante nas eleições regionais, continua bem representado no Parlamento Europeu e engrossa uma tendência na União Europeia, que você veja a AfD, Alternativa para a Alemanha, se consolidando. Nas últimas pesquisas apareceu até à frente dos social-democratas, Marine Le Pen, você veja, eleição em 2002, na França, quando foi um segundo turno, Jean-Marie Le Pen contra Jacques Chirac, todos se uniram contra Le Pen. A última já foi bem diferente, já foi muito acirrada, então a terceira força da Europa me parece que vem se consolidando como a extrema-direita.